Olá, você do quinto ano, muito bem-vindos mais uma vez a mais uma videoaula de robótica, onde nós vamos continuar explorando os recursos de programação, ambiente simulador, para que você possa perceber a diferença entre criar, programar, evoluir, e todos os blocos que podem ser utilizados, como vocês viram. Que tipo de programação a gente pode estar criando aí com cada um desses elementos, com cada um desses cenários, né? Cada uma dessas situações, falando um pouquinho sobre as subrotinas. Então, nós paramos aqui a semana passada. Vamos dar uma olhadinha em tudo que a gente viu até agora? Vocês viram que nós paramos por aqui, falando sobre a rotina, subrotina, de que projeto que nós estamos falando, meus amores. É muito importante sempre ressaltar o que nós estamos falando para que nós possamos continuar de onde paramos. Tia, um pouquinho complexo, um pouquinho difícil? Sim, mas como eu disse, nesse momento é preciso principalmente prestar atenção a como se constrói um fluxograma. Que ambiente simulador estamos utilizando? Para que serve esse ambiente simulador? Como eu disse, nós estamos vendo algo que é muito benéfico para o seu futuro. Nós estamos vendo nesse momento, nesse primeiro momento que vocês entenderam sobre o ambiente simulador, tudo o que acontece na roda gigante. Nós começamos a ver aí desde a última aula, desde a aula anterior, sobre os ambientes simuladores, e nós já vimos aí como construir uma subrotina, como construir uma rotina, como chamar esse bloco subrotina, como fazer essa verificação, como fazer essa colocação de cada um desses blocos, cada um deles para funcionar, o portão, as luzes, a roda gigante, os degraus, cada uma dessas formas, de que maneira conduzir e acontecer. Então, vocês viram que cada um desses projetos que nós chamamos de fluxograma, projeto de programação, que denominamos fluxograma, cada um tem uma função. Todas as funções são criadas a partir do bloco iniciar, onde nós abrimos a nossa porta de programação e criamos com loop ou sem loop, com rotina, com subrotina, com comandos entre abrir, fechar, parar, ligar, enfim, todos esses comandos servem para você perceber que nós temos que abrir uma programação desde o primeiro momento até o último momento. Algumas com loop, outras sem loops, outras com comando parar, outras sem comando parar, mas o importante é perceber que cada uma tem uma função. Nós paramos aqui onde nós falamos que na janela de edição selecionamos o parar e finalizamos a subrotina. Então, depois dessa subrotina finalizada, que é a finalização de uma subrotina com o bloco parar, é obrigatória. Então, nós vamos aqui falar um pouquinho também sobre uma rotina principal para que possamos acionar a subrotina. Colocaremos, então, um outro bloco parar, iniciar, que quando nós utilizamos esse bloco, temos as funções iniciar, parar e subrotina. Então, a sequência de acionamento das luzes só vai funcionar se o botão 2 estiver acionado. Colocaremos, então, um bloco decisão que fará a pergunta: o botão 2 está ligado? Então, esse bloco aqui, decisão, é muito importante para o funcionamento do projeto. Então, nesse momento, é importante perceber como se usa cada bloco, ok? Mesmo que você esteja aí um pouquinho confuso, é importante perceber a função de cada um desses blocos. Então, quando nós acionarmos o botão 2, aliás, a janela de edição já vai se abrir. Quando essa janela de edição se abrir, temos aqui a pergunta, botão 2, ligado ou desligado? Vamos clicar em ligado e OK. Se o botão 2 não estiver ligado, o fluxograma deve verificá-lo continuamente. Portanto, criaremos um loop que fará essa verificação. Para isso, usaremos a ferramenta linha, para ligar a resposta não do bloco decisão do botão 2 nele mesmo, como você pode perceber aqui nessa função. Se o botão 2 for ativado, a subrotina com a sequência das luzes deve ser executada. Para isso, usaremos o bloco chamar sub e vamos fazer o fluxograma repetir essa rotina, ou seja, essa subrotina, 4 vezes. Então, luzes, repetir, 4, OK. Como a subrotina é executada quando o botão 2 é acionado,
Usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão do botão 2 no bloco sub. Então, iniciar, se o botão 2 está ligado e a resposta for não, continua perguntando. Se a resposta for sim, então sub luzes 4 vezes. Após a subrrotina ser executada por 4 vezes, o fluxograma deve verificar novamente se o botão 2 continua ligado. Para isso, usaremos a ferramenta linha para ligar o bloco sub com o bloco decisão do botão 2. Então, parece complicado, mas não é. Se seguirmos cada um desses passos, teremos aqui a nossa configuração perfeita. Sim, voltamos aqui na ferramenta linha, fazemos a pergunta e repetimos a opção. Com o fluxograma pronto, podemos clicar em executar e rodar o programa. Então, quando nós verificamos aqui a nossa subrotina, os nossos subcomandos, a nossa rotina principal, o nosso fluxograma em si, nós verificamos que tem vários botões e comandos. Então, nós clicamos sempre primeiro no iniciar. Depois, nós tivemos aqui o mandar roda para frente, 30%. Se o degrau estiver ligado e a resposta for não, no bloco de decisão, continuamos a fazer a pergunta. Se a resposta for sim, mandamos a roda desligar. E então, se o portão estiver ligado e a resposta for sim, então nós temos o botão ligado e a resposta for sim, temos vários comandos. Se o portão não estiver ligado, voltamos à pergunta novamente. Se o botão está ligado e a resposta for não, perguntamos novamente. Se sim, mandar a roda frente 30%, aguardar 2 segundos, mandar a roda frente 60%, fazemos novamente a pergunta. Se o botão 1 estiver desligado e a resposta for não, continuamos a perguntar. Sendo a resposta positiva, mandamos roda gigante para frente 30% da velocidade. E então fazemos a pergunta, degraus ligado? Resposta não, continuamos a perguntar. Resposta sim, mandar a roda desligar, ok? E então fazemos o quê? Novamente a pergunta, porque aqui é um fluxograma independente. Um fluxograma com várias funções, onde a roda gigante, o botão 1, o portão 1, onde a velocidade de 30% e de 60% é acionada, aonde ela vai para frente, aonde ela desliga, aonde os degraus são ligados. E, enfim, aqui nós temos essa rotina principal do nosso comando da roda gigante. Aqui nós temos ao lado um outro fluxograma independente. Esse fluxograma aqui independente é a nossa principal atração a respeito dos subluzes, do subcomando luz. Então, nós temos aqui iniciar. Se o botão 2 estiver ligado, ao mesmo tempo que essas funções acontecem, nós temos as luzes piscando aqui 4 vezes, caso a resposta seja positiva. Se a resposta for não, novamente a pergunta é feita. E ainda temos aí um outro fluxograma aqui, a nossa terceira rotina principal, só que aqui nossa rotina principal de luzes é todos os comandos das luzes, para que você não precise fazer várias vezes, todas essas funções. Então, a nossa subrotina é criada como uma rotina principal à parte, separada. E, então, o botão subrotina acontece aqui, a existência dele no nosso comando principal, tá? Então, nesse momento, você pode ter aí uma visualização de como tudo isso acontece. Na prática, vai se tornar mais fácil, tá bom? Então, eu creio que quando você executar, fizer uma das primeiras rotinas ou subrrotinas, terá facilidade para construir todas as próximas. Mas, nesse momento, é preciso apenas prestar bastante atenção como tudo isso acontece. Nesse programa foram usados 2 fluxogramas em paralelo e uma subrrotina, como você percebeu. Esses recursos são úteis e visam a tornar projetos complexos mais fáceis de lidar, como você pode perceber em todas as funções que existem aqui para a roda gigante. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o cruzamento ferroviário. Tia, mas foi tão difícil ali da roda gigante, como que a gente vai fazer mais um? É verificando todos esses acontecimentos,
todos esses ambientes simuladores, que você vai conseguir fazer aí cada uma dessas programações, cada um desses projetos no ambiente simulador, entender o funcionamento de cada um dos blocos, cada uma das funções. Então, nós temos aqui, ó, para esta aula, usaremos a simulação cruzamento ferroviário do software Modeling System. Então, nós temos aqui vários cenários e, nesse momento, nós vamos começar a usar o cruzamento ferroviário, para que você possa entender mais um componente aí de uso do nosso software de simulação. Então, nós temos aqui como entradas o percurso A e o percurso B, como saídas, luz esquerda, luz direita, sinal vermelho, sinal verde e cancela. Então, nós temos tudo isso que pode ser acionado no nosso cruzamento ferroviário. Vamos começar, então, entendendo e por parte. No cenário cruzamento ferroviário, pode ser acionado manualmente sinal vermelho e sinal verde, desligado e ligado, luz esquerda e luz direita, luz esquerda e direita desligado e luz esquerda e luz direita ligado. Cancela, aberto e fechado. O movimento das cancelas é feito através de um motor. Ao clicarmos com o botão esquerdo do mouse, a cancela se fecha. Clicando com o botão direito, nós abrimos a cancela. Então, nós temos aqui, ó, uma visualização da cancela aberta e da cancela fechada. Cancela aberta, temos essa barra verde aqui, quando clicamos com o botão direito e quando clicamos com o botão esquerdo, nós fechamos a cancela. Temos também dois sensores, percurso A e percurso B. Esses sensores são acionados quando o trem passa sobre eles. Então, percurso A, aqui nós temos o percurso A, onde o trem passando, percurso B, trem passando, e percurso B, trem passou. O objetivo dessa aula é controlar o cruzamento quando o trem for atravessado. Quando o trem estiver se aproximando do cruzamento, as luzes esquerda e direita devem piscar para alertar sobre a aproximação do trem e devem se apagar assim que o trem passar pelo cruzamento. 2,5 segundos depois das luzes começarem a piscar, as cancelas devem ser fechadas e bloquear a passagem da rua para que o trem possa passar e depois devem ser abertas assim que o trem atravessar o cruzamento. O sinal deve ficar no verde quando o trem estiver se aproximando e no vermelho quando o trem estiver longe ou se já tiver passado o cruzamento. Para começar o nosso programa, colocaremos um bloco inicial. Como nós sempre falamos, o bloco iniciar é muito importante porque é ele que abre ali toda a nossa programação. Então, nós não podemos perder o foco em relação a como iniciar tudo isso. Então, vejamos. Quando nós falamos sobre o botão e o bloco iniciar e toda a rotina, subrotina, tudo para criar, nós temos aqui o bloco iniciar com as seguintes funções: iniciar, parar e sub. Nesse caso, nós vamos usar o iniciar com o comando realmente de iniciar e clicamos em OK. No começo, devemos detectar o momento em que o trem se aproxima do cruzamento. Quando o trem estiver chegando, o sensor percurso A será ativado. Então, usaremos um bloco decisão que receba a informação do sensor. Então, no bloco decisão, percurso A ligado, OK. Se o trem ainda não tiver chegado, o fluxograma deve esperar a chegada dele. Para isso, criaremos um loop, usaremos então a ferramenta linha para ligar a opção não do bloco decisão nele mesmo. Caso o trem não tenha chegado, ele continua a fazer aqui a pergunta. Se o trem estiver chegando ao cruzamento, devemos primeiramente mandar as luzes piscarem. Para essa ação, criaremos uma subrotina. Colocaremos, então, um bloco iniciar, que comece uma subrotina, que chamaremos de piscar. Então, vamos lá, piscar, OK. Para fazer as luzes piscarem, primeiro ligaremos a luz esquerda, e para isso colocaremos um bloco saída. O saída sempre faz as ações, né, gente? E sempre que nós utilizamos o saída, depois dele, utilizaremos também um botão de tempo.
Então, no bloco saída, que vai se abrir essa janela aqui de edição, luz esquerda, ligar e OK. Faremos a luz esquerda ficar ligada por meio segundo. Então, nosso bloco de aguardar que vem aí em seguida. Então, aguardar, 0,5, OK. Ó, a vírgula tá aqui, tá bom, gente? Então, 0,5 e OK. Isso é meio segundo. Agora, faremos as luzes alternarem. Faremos a luz esquerda se desligar e a luz direita ligar. Colocamos, então, outro bloco saída. Por quê? Porque cada vez que nós temos uma ação a ser executada, precisamos de um bloco de saída. Então, nesse caso, quando a janela edição abrir, nós vamos, então, luz esquerda desligar, que estava ligada, luz direita ligar e o OK. Agora, mais um bloquinho de tempo. Vamos deixar a luz direita ligada por mais meio segundo. Colocaremos, então, outro bloco de aguardar. Então, nós temos aqui na janela de edição 0,5, OK. E então, para completar a sequência, faremos a luz direita se desligar. Colocando então outro bloquinho de saída que desligue essa função. Então, na janela de edição, luz direita desligar e o OK. Então, olha só como já está a nossa subrotina aqui. E com a sequência de acionamento das luzes feita, fechamos a subrotina com o bloco parar. Por quê? Porque na subrotina não temos loop. Então, vamos usar o bloco iniciar parar com a função parar e OK. Como ficou, então, a nossa subrotina? Subpiscar, mandar a luz esquerda ligar, aguardar meio segundo, mandar a luz esquerda desligar e luz direita ligar, aguardar meio segundo, mandar a luz direita desligar, então parar. Então, a nossa subrotina está aqui, criada, e então nosso botão vem para cá. Quando o trem estiver chegando, ele vai acionar o sensor percurso A. Quando isso acontecer, as luzes esquerda e direita devem começar a piscar. Adicionaremos, então, o bloco chamar sub, que execute a subrotina piscar. Então, nós estávamos na nossa rotina principal, com o bloco iniciar, percurso A, feito a pergunta ligado, e se a resposta não, ligar nele mesmo. E agora, que nós já criamos a nossa subrotina, então vamos colocar o nosso botão subrotina. Janela de edição, piscar, porque nós temos apenas uma criada nesse momento. E aqui nós vamos, então, decidir quantas vezes deve piscar, ok? Ou apenas executar sem um número de vezes. Quando o sensor percurso A for acionado, o bloco decisão irá executar a subrotina piscar. Portanto, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão do percurso A no bloco chamar sub. Então, nós temos aqui, ó, as luzes vão piscar até o trem passar completamente pelo cruzamento. Quando isso acontecer, o trem vai primeiramente acionar o sensor percurso B e vai desativá-lo quando tiver passado. Primeiramente, vamos identificar o momento em que o percurso B será ativado. Usaremos, então, um bloco decisão para isso. Então, depois do subpiscar, bloco de decisão, que é muito importante. Janela de edição, percurso B ligado, ok? Se o trem não tiver passado pelo sensor percurso B, o fluxograma continuará verificando se o trem chegou ao mesmo tempo em que continua piscando as luzes. Para isso, usaremos a ferramenta linha para ligar a opção não no bloco subparar. Então, nós temos aqui, ó, essa função acionada. Mesmo depois que o sensor percurso B for ligado, as luzes esquerda e direita devem continuar piscando. Para isso, colocaremos outro bloco chamar sub, que faça as luzes continuarem piscando, depois do trem chegar ao cruzamento. Então, nós temos aqui, ó, na janela de edição, piscar, ok. Com a sequência de acionamento das luzes, que vai continuar depois que o sensor do percurso B for ativado, devemos ligar a resposta sim do bloco decisão do sensor percurso B no bloco chamar sub piscar. Então, nós temos aqui, ó, e depois de o trem chegar ao sensor percurso B, devemos esperar o momento em que ele for desligado. Para isso, colocamos outro bloco decisão que fará a pergunta.
O sensor percurso B está desligado? Então, nós temos aqui, ó, janela de edição, percurso B desligado, ok? Se o sensor percurso B continuar ligado, o fluxograma deve esperar até que ele seja desativado, pois o trem continua passando pelo cruzamento. As luzes devem permanecer piscando e, para isso, criaremos um loop que faça essa verificação. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão percurso B desligado no bloco sub piscar. Quando o fluxograma registrar que o percurso B for desligado, isso significa que o trem já passou pelo cruzamento. O próximo passo será esperar o próximo trem se aproximar do cruzamento e reiniciar a sequência. Para isso, criaremos um loop que execute essa sequência sempre que um trem chegar. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar a opção sim do bloco decisão, percurso B desligado, no início do fluxograma. Então, nós temos aqui o nosso fluxograma totalmente pronto. Com essa sequência, nós encerramos a aula de hoje para que você possa entender um passo de cada vez, ok? Então, turminha, um grande abraço para vocês. Na próxima aula, nós continuamos a fazer esses cenários, a funcionalidade de cada um deles e que você possa entender como cada um é executado e criado aí.